Chico Xavier é um médium espírita brasileiro conhecido no mundo todo pela psicografia e pelos ensinamentos de caridade, paz, amor e humildade. Independente de religião, Chico desperta o interesse coletivo e é por isso que esse documentário foi produzido. Aqui você conhece os pontos turísticos que registram as pegadas do Chico em Uberaba. Por exemplo, a casa dele, o cemitério, as esculturas, o abacateiro e o memorial. Em cada lugar tem um pouco da história desse homem que viveu e morreu com simplicidade. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Falar sobre ele é mergulhar em dois mundos, o físico e o espiritual. Agregador de pessoas pobres, carentes e em sofrimento. A elas, Chico doava seu tempo, sua escuta amorosa, bens materiais e especialmente a psicografia consoladora. Construiu a vida em prol da evolução dos semelhantes, passou por provações terrenas, ficou órfão de mãe, hostilizado por sua mediunidade. A filhada de Chico Xavier, Sônia Barçante, espírita de tradição familiar, participante de movimentos da doutrina, reforça a condição missionária do médium e sobre seu legado. Nós conhecemos o Chico aos 12 anos de idade. A minha mãe, Silvia Barçante de Araxá, assim como toda a sua família do lado materno, da minha avó, todos eram espíritas. Então ela já tem há muito tempo essa ligação com o Chico. Para nós era muito normal nós estarmos junto ao Chico desde assim, a adolescência e participando das atividades com o nosso Chico. E quando ele veio para Uberaba em 1959, ele já regularmente, aqui já dentro das suas tarefas, a minha mãe já o visitava também. Então, logo quando eu me casei em 69 com Ariovaldo Chaves, automaticamente já estivemos ali junto com o Chico, nas tarefas na Comunhão Espírita Cristã inicialmente, e depois, quando ele foi para o Grupo Espírita da Prece, nós o acompanhamos. O que ele deixou para a humanidade, ela é taxativa. O Chico, nós o conhecemos, na verdade, como um homem chamado amor, porque o Chico ele é puro evangelho. E este evangelho, que ele já traz dentro de si, há muitas encarnações, há milênios por sinal, ele veio com uma missão maior, que é realmente mostrar ao mundo do espiritismo em terras brasileiras, mostrando que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, quando ele nos diz: eu vos enviarei um consolador, que vos dirá tudo aquilo que no momento não posso dizer. Está lá, na passagem evangélica. E o Chico é este missionário. O legado do Chico, eu acho que ainda nos 500 anos, ele ainda não é entendido. Até acho muito importante Uberaba estar fazendo essas mensagens, essas entrevistas, esses programas todos em torno do Chico e tudo mais, porque ele é uma pessoa que amava a cidade. Tudo que puder ser feito em nome de Chico Xavier, eu poderia dizer quase que tem uma obrigação nossa de gratidão. Há um espírito de uma dimensão espiritual que nós não sabemos,
Nós não temos um conhecimento exato para dizer, apenas que ele é o missionário de Jesus, trazendo-nos a doutrina espírita através de mais de 500 obras, mas principalmente pela sua conduta, né, dentro do Evangelho, explicando Kardec de ponta a ponta. Chico nasceu em 2 de abril de 1910 na cidade Pedro Leopoldo, que fica a noroeste de Belo Horizonte, a capital mineira. Ele foi tecelão, filantropo, datilógrafo e funcionário público. Em 1959, Chico Xavier escolheu Uberaba para viver. A estação de trem da Mogiana, no alto do bairro Boa Vista, onde ele desembarcou, está no roteiro dos turistas. Chico trabalhava no Ministério da Agricultura. Foi transferido para Uberaba. Sua repartição pública era na conhecida Fazenda Modelo. A sua importância é tão grandiosa que foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e em 2000 foi escolhido o Mineiro do Século. No dia 30 de junho de 2002, saiu a triste notícia. Morre em Uberaba, Minas Gerais, o médium espírita Francisco Cândido Xavier, com 92 anos de idade. Para o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Fernando Mendes, essa produção do Legislativo é mais um registro para manter viva a jornada humana do Chico Xavier. Primeiro que ele ajudou a desenvolver a nossa cidade, né? O turismo hoje religioso na nossa cidade, ele tem uma importância muito grande, passa pelo nome do Chico, passa pela história e o legado que ele deixa na nossa cidade. Quem que não se lembra daquelas filas enormes, daquelas grandes ações de doações? Mesmo ele tendo partido, ele continua ainda ajudando muito o nosso município com a sua história. Nós tivemos agora a oportunidade dele compor, né, um dos 3 pilares do nosso município, do Geoparque. Nós estamos pleiteando a chancela e o Chico é um pilar de muita relevância pela sua história, por tudo que ele fez para o nosso município como ser humano, como acolhedor, né, como pessoa que realmente deixou a sua contribuição aqui. Vamos fazer um passeio pelas principais pegadas do Chico Xavier em solo uberabense. Você vai acompanhar a vida dele a partir do túmulo, porque ele mesmo disse: ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Na sepultura 623 da quadra 0, numa capelinha do cemitério São João Batista, em Uberaba, estão os restos mortais de Chico Xavier, grande representante da doutrina espírita difundida pelo francês Allan Kardec. Para a arquiteta urbanista Adriana Crema, do GT de Turismo e Patrimônio do Geoparque, a obra transcende o conceito arquitetônico. Na minha observação dos partidos adotados pelo arquiteto João Batista de Grande, um arquiteto de São Paulo, nós conseguimos ver o viés, o conceito que ele teve para idealizar esse projeto. Na minha opinião, foram 4 conceitos fundamentais. O primeiro, a simplicidade. O segundo seria a nobreza, a passagem, que é fundamental, e a liberdade, a transparência. Isso porque o primeiro partido, que seria a simplicidade, tanto com as linhas do próprio projeto, que são linhas retas, linhas simples, quanto a inserção dele com o entorno, que é um túmulo com o pé direito baixo. Ele não agride de forma alguma os túmulos já existentes, antigos aqui do cemitério no seu entorno. A nobreza a gente percebe na escolha dos materiais, né? Ele escolheu material como o granito, o mármore e o bronze. A passagem
é um viés forte no conceito do projeto, é porque é uma obra aberta, é uma obra livre, tanto para a natureza quanto os nossos olhos, né? Mesmo porque o próprio túmulo era de vidro. Essas grades, elas foram postas posterior, não fazem parte do projeto, foram colocadas depois que o túmulo sofreu atos de vandalismo, que foram 2 em 2015 e 2017. A atmosfera de aconchego do ambiente é reverenciada pela arquiteta. Está ligado ao conceito e que passa por uma linha sensorial. Eu destaco aqui o exemplo da marquise, que nos traz a sensação de passagem, de acolhimento e que nos convidam, junto com as plantas nessas jardineiras, que trazem um conforto térmico e visual, a uma meditação, a observação, a elevação, que são preceitos do nosso querido Chico Xavier. Mauro Donizete é o coveiro que sepultou Chico Xavier. O Brasil estava em festa pela conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo de Futebol. Chico profetizava que partiria num dia de alegria nacional. E assim foi. A felicidade dos brasileiros se fundiu com a tristeza do desencarne do médium. Era um túmulo simples, túmulo assim, grande, mas um túmulo simples, não tinha esse acabamento. Esse acabamento foi feito depois. A capela, tudo isso aqui foi feito depois. No sepultamento, o cemitério ficou cheio e na multidão tinha choro e orações. Rezava, chorava, entendeu? Muita gente mesmo. O cemitério não coube, não. Tanta gente. Isso aí deve ter vindo de fora, de Uberaba, veio gente, todo mundo é lugar, veio gente pra cá. Mauro ainda tem a pazinha usada no enterro do Chico. Uma honra, é uma honra, entendeu? Até hoje eu tinha até a colher dele, que eu fiz o sepultamento dele, eu tinha guardado até hoje. Guardei, tá guardado. Faz parte da minha história. Enquanto eu tiver vida, vai ficar guardado. O público que procura conhecer o local é bem diversificado e não se concentra no espiritismo. O lugar integra o roteiro do turismo religioso de todas as crenças. Muita gente vem cá orar, pedir as coisas, sabe, para ele, sabe? Ele é mais visitado e tem o do Alfeu também, né? Porque hoje tudo é fé. Tudo que você tiver fé, você alcança pelo que você tem. Você se recorda da movimentação na cidade? Sim. Eu moro aqui próximo ao cemitério, sou uberabense de nascimento e eu me lembro de uma grande comoção. O cemitério ficou lotado no momento do sepultamento dele, que foi logo no finalzinho da tarde, uma comoção que praticamente parou toda a cidade, né? Quantas pessoas visitam assim, mensalmente o túmulo do Chico? Nós não temos um controle eficaz do número de acessos ao cemitério por ser uma área pública, mas nós temos o conhecimento de que, em média de 4 ônibus por semana vindos de fora de Uberaba, especificamente para visitar o túmulo do cemitério. Só aí nós temos uma quantidade de 1.000 a 1.200 pessoas de fora de Uberaba que mensalmente visitam o túmulo do Chico, mais os uberabenses que usualmente fazem essa visita e ela é praticamente diária. Como nós não temos como fazer um controle efetivo, eu diria que durante a semana praticamente a visita é dos uberabenses e aos fins de semana a gente tem um acúmulo maior de visitantes que vindos de fora de Uberaba. Nós já tivemos contato com visitantes vindos de Curitiba, Londrina, Blumenau, do interior de São Paulo e até do Centro-Oeste. O busto do médium, esculpido em granito, faz parte do acervo e está igualmente protegido por grades. Na marquise tem um painel de mármore que vai do chão até o teto e também tem uma obra de arte em bronze que é a mão do Chico Xavier. E além disso, tem aqui uma mensagem que é a seguinte: a minha vida dediquei, a minha mediunidade, a minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado. Chico Xavier. Vasos de flores, cartas e fotos revelam a presença constante das pessoas que louvam a história dele.
No território escolhido pelo médium, existem outros pontos turísticos interessantes para perpetuarem a sua história. O Memorial Chico Xavier, situado na Avenida João 23, Parque das Américas, é um deles. A construção foi concluída em 2016 e ocupa uma área de 1.800 metros quadrados. Contém auditório, praça interna, galerias de exposição, reserva técnica, estacionamento, área de convivência, acessibilidade e dependências administrativas. O objetivo do memorial é realçado pelo coordenador e museólogo Carlos Vitor Silveira. No campo do turismo, receber a questão dos milhares de visitantes que vêm a Uberaba mensalmente procurar um contato, conhecer um pouco mais sobre a história e o trabalho do Chico. Nós também temos a função social deste espaço, que é o atendimento à comunidade, à população de Uberaba, na oferta de atividades culturais, artísticas, na promoção de acesso à cultura e cidadania. Nós também temos o objetivo museológico, que é preservar essa memória tão importante para a nossa cidade e para o nosso país. Os acervos, as histórias, os documentos, então tudo isso faz parte do nosso trabalho de museologia. Nós também temos o objetivo econômico, como um espaço que gera grande atração de público, gera movimentação de pessoas, consequentemente circulação de capitais. Então muita gente vem, se desloca só para Uberaba para conhecer um pouco da memória do Chico. Então são objetivos muito amplos, mas eu acho que todos se resumem, se a gente pode assim dizer, na questão de preservar, divulgar, conservar todo esse legado. Quem chega sem referência sobre o Chico, saiba que não vai conhecê-lo por vários objetos materiais. O espaço entrega uma vivência da não matéria. Existe uma subjetividade. Poucos objetos usados pelo espírita compõem o acervo do memorial e até nos surpreendemos com o que encontramos. A sua história está muito presente. É possível a gente sentir até o cheiro do que foi produzido pelo Chico. É possível a gente tocar. Olha só, essa máquina Olivetti foi utilizada pelo Chico e veio da cidade natal dele, de Pedro Leopoldo, em doação aqui para o memorial. Nessa máquina, o Chico trabalhou por muitos anos. E o que eu tenho nas mãos aqui, um lápis que o Chico pegou e psicografou. Olha o que está escrito aqui. Copan, Francisco Matarazzo, São Caetano do Sul, São Paulo. E nós temos aqui também na mesa, olha a quantidade de material, de referência, de história viva do Chico Xavier. Isso aqui são bonecos de livros. Olha a capa, a preciosidade, a riqueza dessa memória. Aqui é um livro do Chico que foi encaminhado pela editora em São Paulo. E esse aqui é Entre Dois Mundos. É impossível não emocionar, Estando presente e mergulhada na vida do Chico Xavier. Esse aqui é Ave Cristo, pelo Espírito de Emmanuel, a letrinha aqui do Chico Xavier, e é de 1953. Está aqui muito bem preservado. Aqui nós temos fitas de vídeos, várias fotografias com alguns estadistas, com atores, com celebridades e com uberabenses também, as pessoas simples que compunham, na realidade, o dia a dia do nosso querido Chico Xavier. Quando os visitantes chegam aqui no Memorial Chico Xavier, o que eles mais relatam, o que eles ficam mais impressionados? Muitos ficam emocionados, isso é muito comum aqui pra gente, a emoção que muitos relatam, de sentir a energia, a vibração. Muitos até relatam, até sentir cheiro das rosas, eu acho isso muito interessante. Ou seja, desperta vários sentidos das pessoas, a visão, a audição, até mesmo o olfato. O local passa por requalificação. E qual será o novo conceito? Essa requalificação visa atualizar o espaço aos paradigmas contemporâneos da museologia. Então a gente quer
fazer a partir desse novo momento uma nova forma de trabalhar essa memória, principalmente para as novas gerações, né, com elementos de tecnologia, interatividade, audiovisual, esses recursos, obviamente, mesclados com os acervos museológicos que nós temos aqui no espaço. Os valores humanos universais pregados por Chico e a tecnologia caminham de mãos dadas no espaço contemporâneo. A ideia, então, é que nós passemos a falar de amor, de respeito, de diálogo, solidariedade, empatia, caridade, enfim, todos esses valores que são humanos, né, de ótica universal. Cada elemento borda descobertas. O sonho, a arte e a memória são inesgotáveis na linguagem museológica. A árvore de quase 70 anos está bem preservada. O abacateiro que serviu de templo ainda produz fortes lembranças dos encontros do Chico Xavier com a população. Antes era um lugar de livre acesso ao público. Hoje tem um muro, portão trancado, para a segurança de significativo marco da história do espiritismo. A Sombra do Abacateiro é o nome de um livro e o lugar onde o médium se reunia toda semana no trabalho de evangelização. As pessoas vinham para ouvir seus ensinamentos sobre a vida, a morte e, principalmente, como viver segundo os preceitos cristãos. E agora nós estamos aqui na Sombra do Abacateiro, onde o Chico se reunia com a comunidade. A Donda, que sempre participou dessas reuniões, vai contar para a gente como que era, como que o Chico conduzia. Mas antes disso, tem um preâmbulo que ela adota antes de falar sobre o Chico, antes de falar sobre a doutrina espírita. Então, faz para a gente esse preâmbulo e já te agradeço muito por você participar dessa entrevista, viu, Donda? Se nós ligarmos ao plano espiritual com mais finalidades de crescer espiritualmente, é lógico que seremos mais bem assistidos para compreender um convite como esse que o Uberaba nos faz de colaborar, doando algo de nós, uma pequena tarefa, nessa parcela maravilhosa que nós conduzimos o nosso coração, ajoelhado a Deus por essa oportunidade. Então, pedindo licença à espiritualidade e ao Chico, eu já quero que você relata como que eram esses encontros. Os encontros no Abacateiro era para que o Evangelho de Chico Xavier fosse mais alargado nos corações de tantos sofredores. Não tendo muro no coração do Chico, ele também adotou nesse universo essa importância debaixo da sombra de um abacateiro, onde todos tinham a oportunidade de respirar o Evangelho segundo o Espiritismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele dedicou a sua vida inteira. Então a importância do abacateiro é para que o mesmo telhado, nós todos, entre grandes e pequenos, tivesse a oportunidade de ver Chico Xavier abrir o Evangelho, não só no papel, mas na prática. Quantos anos ele atendeu aqui nessa sombra? Eu não sei propriamente, porque a gente, conduzindo o coração para estar junto com o Chico, a gente não mediu nem tempo e nem hora. Eu costumo dizer que a nossa vida no universo de Chico é a propriedade de Deus que ele ofereceu para todos nós. O lugar também era palco da distribuição de alimentos às famílias carentes. O Chico conduzia o material, por exemplo, o alimento, o pão, o agasalho, o enxoval, para ter mais contato com aquele que tivesse mais necessidade, mas não só material. Ele conduzia esse canal para alcançar os corações de todos os presentes. Então ali era uma fatia do seu coração material para encontrar o todo de Jesus junto com a população, não mais necessitada do que nós, igual para Jesus. O abacateiro fica num terreno particular, no quintal da casa da Abadia Ferreira da Silva, amiga do Chico Xavier. Para ela, a convivência com o médium permanece, inclusive no sonho que ela conta. Eu sonhei com o Chico de terno branco, de óculos escuros,
falando aqui existe raiz e raízes profundas. Aí depois eu fui um dia varrendo o quintal e vinha aquela música cantando: Chico é a raiz, nós somos os galhos. Cuidado, minha gente, cuidado, não deixa essa força acabar. Este amor tão grande não pode se desmoronar. Ah, oh, Chico é paz e amor. Diferente do memorial, a casa do Chico se transformou na casa de lembranças e memória, onde os elementos materiais contam a história. É um reduto palpável. O quarto onde o Chico dormia, numa cama simples, está completo. Tudo manifesta proximidade. Intimidade real mesmo com o dia do médium foi vivenciada por seu filho adotivo, Eurípides Humberto Higino, que esteve sempre ao lado do Chico. Ele é presidente da Casa de Memória e curador de sua obra. Privilégio e uma responsabilidade. Mas ele sempre me falava que eram multidões, em torno de 1.500, 2.000 pessoas cada fim de semana. E eu ficava até às vezes 6, 7 horas da manhã lá no centro, nas atividades do dia a dia, mesmo a minha profissão. Mas ele me falava, e eu achava que ele estava brincando, que após o seu desencarne, que eu teria mais trabalho com ele do lado de lá do que quando ele estava aqui, realmente, porque a bênção se foi. Então eu fiquei sozinho, falando-se fisicamente, que diante dos transtornos que surgiam, ele sempre estava do meu lado. Aqui nesse local era o meu quarto. Você imagina que até 94, ele trazia lanche todos os dias, 10h30, 11 horas, a menos que fosse o dia que às vezes ainda faziam caminhada até o centro da cidade, para tomar um café, ele gostava. Mas ele trazia todos os dias lanche aqui no meu quarto. Quando, certa vez em 94, ele parou na porta, eu vi que estava demorando, eu olhei e estava tendo uma crise de labirintite. Fui até ele, briguei com ele, peguei a bandeja, fui para a copa, lanchamos e eu levei ele para o quarto. Por que eu estou dizendo da bênção? Depois de terminado de tomar lanche, eu fui para o quarto, cobri e vim embora. No outro dia ele escreveu: entretanto, a posição do Chico tem novo brilho. Eurípides se fez pai e Chico hoje é seu filho. Então é uma honra, uma bênção, mas a responsabilidade aumentou. Que eu tentei ser um bom filho, mas como pai eu fui bem melhor. Chico é um gigante da doutrina e percorrer os cômodos da casa é como estar num ambiente sublime. Inclusive eu tive o privilégio de estar aqui na companhia dele e vivenciar importantes momentos. Suas boinas e perucas trazem à tona o lado humano do Chico. No mais, um homem considerado santo. O mobiliário é original, mesa e cadeiras foram ocupadas pelo Chico. Aqui ele estudava, escrevia, fazia suas refeições. Muitas celebridades vinham a Uberaba exclusivamente para encontrar respostas e diminuir alguma dor existencial, como todo ser humano. É difícil eleger um local muito especial aqui na casa do Chico. Mas esse aqui certamente é um deles. Eu estou sentada na cadeira que o Chico sentava para fazer todas as suas refeições. Nessa mesma posição, nesse mesmo lugar, e sempre conforme relatou o seu filho Eurípides, o Eurípides sentava aqui também neste lugar e aqui eles conversavam, trabalhavam e se alimentavam. Era muito especial esses dias de vocês, essa partilha, né? A dona de Norá, nossa companheira, acompanhava o Chico, é uma pessoa que ficou conosco quase 35 anos, ela que fazia as refeições. E muitas vezes, às vezes tinha alguma visita, o Aparecido, que era o guarda, o militar, que era cedido, aqui ele tomava as refeições e várias autoridades, seja presidente,
também almoçaram nesse local, assim como amigos de tarefa, companheiros de doutrina, como também é interessante, Baceira, que 70% das pessoas que vinham até o Chico não eram espíritas, era das mais diferentes segmentos filosóficos e religiosos. Então, nesse local, passaram pessoas de todos os segmentos do universo, do mundo, brasileiros e não, até estrangeiros. E ele sempre mantinha posição, porque ele não deixava que ninguém sentasse no lugar do dono da casa. Eu era obrigado a sentar na ponta, porque ele falava que a casa tem de ter um dono, e o dono senta na mesa, na ponta da mesa. E essa era a cadeira. Aí as pessoas que no sábado almoçavam, muitas pessoas, juntamente aqui conosco principalmente. Então essa era a maneira que já se organizava a mesa todos os dias. E a dona de Norá era responsável pela alimentação. Aqui tem o retrato dela com o Chico, bem aqui do nosso lado. A importância da casa reverbera no interesse de um público bem variado. Poucos daqueles que vinham, uns já desencarnaram, outros têm os seus afazeres. A renovação de visitantes é impressionante. A gente observa que nos meses que tem feriados como esse, chega até 5.000, 4.500, 5.000 pessoas que passam por aqui durante o mês. Imagina que não é qualquer. Já chegou, se você olhar no nosso portal, teve um dia que nós conseguimos filmar, teve 36 ônibus. Você imagina, do Amazonas ao Rio Grande do Sul tinha ônibus. Então, esta ficou uma referência, e não é pessoas espíritas, não. Na sua maioria não são nem adeptos da doutrina, porque o Chico ultrapassou a barreira da religiosidade. Eles veem no Chico um exemplo de vida, um exemplo de cristão, um exemplo de moral que o mundo está necessitado, que a gente está sem liderança, está sempre sem pessoas para seguirmos. Infelizmente, estamos precisando muito de renovação dos nossos líderes, principalmente nos meios religiosos. A riqueza da livraria é uma raridade. Toda obra psicografada pelo médium, documentários produzidos antes e após sua morte, são encontrados. O Chico subia por essas escadinhas aqui e entrava por esse portão para dar orientação para as pessoas e também para sessões de psicografias. Ele deixou quase 500 livros psicografados e publicados. Até hoje, em 2023, vendeu mais de 60 milhões de exemplares. Até após a sua morte, seus livros continuaram sendo editados. As obras mais procuradas são Nosso Lar, A Vida Continua e Paulo e Estevão. E qual foi o maior legado que o seu pai, Chico Xavier, deixou para você? Simplicidade, humildade e a maior responsabilidade, como você me perguntou no início, foi que em 63 ele tentou, com um grupo de companheiros, fazer uma exposição espírita permanente, que depois ele mudou o termo para Casa de Memórias e Lembranças Chico Xavier, falando para mim em 96, como não foi possível outro projeto, para que eu tentasse fazer daqui a Casa de Memórias, que nele não conseguiu em 63. Essa parte que vocês estão já era minha. A parte do meio era de familiares dele. E a terceira parte, onde tem as mensagens, era do nosso diagramador, o Vivaldo. Eu comprei essa parte, já era minha em vida, quando o Chico estava, eu comprei da família dele e comprei da família do diagramador. Quer dizer, para deixar a casa de memória ou a residência de Chico do mesmo jeito de quando ele aqui estava entre nós. Me orgulho muito de ter sido um bom para-choque desse ser ímpar que era Chico Xavier. A conhecida Casa da Prece, atualmente Grupo Espírita da Prece, exprime profundidade da doutrina espírita, propagada por Chico Xavier, por isso é sempre muito visitada. A Casa da Prece era o local destinado às psicografias. O trabalho de psicografia consiste na comunicação entre os mortos e os vivos, por meio de mensagens mediúnicas.
O mecanismo dessa escrita sempre é realizado com música erudita, silêncio dos presentes e muita concentração. O espírito dita ao médium recados de alento para os entes queridos. Na rotatória da Avenida João 23, em frente à Casa da Prece, tem esse busto aqui, em homenagem ao Chico Xavier. É um local que também integra o passeio dos turistas. O centro da cidade também atrai turistas e preserva a memória do espírita. Escultura em bronze, pesando 250 quilos, foi instalada em 2020, quando Chico, se estivesse vivo, completaria 110 anos de idade. A estátua foi colocada de forma estratégica, fortalecendo o cenário histórico da praça. De todo o ângulo da escultura é possível ver um casarão, inclusive o prédio do antigo 1001, onde o médium gostava de tomar café. Até 1991, ele caminhava mais ou menos 4 quilômetros de sua casa até o local, geralmente às 11 horas da noite, quando as ruas estavam mais calmas. E quem quiser tirar uma foto ao lado do Chico e levar de recordação, é só sentar aqui. O banco já está reservado na Praça Rui Barbosa, esquina com o calçadão da Rua Arthur Machado. Feita pela artista plástica Vânia Braga, a peça tem o tamanho original do médium, pouco mais de 1,60 m. Os detalhes estão bem caracterizados: o livro Nosso Lar, nas mãos e sua inconfundível boina. É muito comum as pessoas falarem com emoção sobre viver na cidade escolhida por Chico Xavier, como é o caso da Maximiana. Quando eu frequentava lá no centro dele, na João 23 também, ele era muito caridoso com as pessoas, né? Fazia muita caridade. Eu tenho isso no meu coração sempre. Ele era uma pessoa extraordinária, né? Continua sendo ainda hoje no coração da gente. Isso até mexe comigo, me deixa muito emocionada mesmo, de coração. Eu agradeço muito por ter conhecido ele, convivido com ele também, por conta que onde a gente ia, assim, quando a gente ia lá na João 23, a gente ia no centro dele e cheirava rosa. É aquele cheiro de amor, cheiro de união, né? Muita emoção. Parece que eu tô vendo ele aqui do meu lado. Aqui, muitos arriscam uma conversa com a imagem do Chico. E para quem acredita, a sensação de resposta sempre vem em forma de mensagem intuitiva. Afinal, para a doutrina espírita, a morte não existe. São apenas duas faces da mesma moeda. Quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem essencialmente é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem.